Olá, pessoal, boa tarde a todos. Esta é uma aula de filosofia para o primeiro ano do ensino médio, primeira série, tá? E o título da aula de hoje é Identidade e Alteridade, a construção do eu a partir da relação com o outro. Eu sou a professora Márcia, estarei mediando a aula com vocês por meio do chat, tá? E vocês terão aula com o professor Marconi. Hoje nós trabalharemos, o conteúdo que será trabalhado hoje será a filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência, e a habilidade, ou seja, aquilo que nós esperamos que vocês consigam realizar assistir esta aula, é refletir sobre a importância do conceito de alteridade para análise de diferentes. E como sugestão de atividade, temos aí também uma pesquisa conceitual mais à frente, Pesquisa conceitual, histórica e de noticiários dos termos cultura, xenofobia, etnocentrismo e eurocentrismo. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os alunos do primeiro ano, da primeira série do ensino médio. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço a moderação da professora Márcia. E como foi dito, hoje a gente vai falar um pouco dessa relação identidade e alteridade. Ou seja, até quando aquilo que eu sou é formado por aquilo que o outro é. Vocês tiveram uma aula agora de sociologia e eu vi que a professora Fabiana, junto com a professora, com vocês sobre a socialização. E a socialização tem tudo a ver com essa ideia de identidade e de alteridade. Afinal de contas, nação, a minha identidade se constrói e a gente percebeu aí pela socialização primária, pela socialização secundária, que esse contato com o outro, com esta alteridade que a gente vai explorar mais à frente, vai nos construindo, vai nos formando. E isso é um processo contínuo que não se acaba. Falado disso, gente, eu só quero reforçar, logo de início aqui eu já estou deixando uma sugestão de atividade, e essa é uma sugestão para você acordar, para você negociar com o seu professor. Uma vez a gente tem uma procura por como que eu consigo avaliar o aluno, ou como eu posso demonstrar ao professor aquilo que eu produzi, aquilo que eu apreendi ou entendi durante esse momento que nós. Então fica aí uma primeira sugestão, que é que vocês façam uma pesquisa histórica durante o tempo, ou mesmo em dicionários, inclusive dicionários de filosofia, importantes para a nossa aula de hoje, que é a ideia de cultura, de xenofobia, etnocentrismo e eurocentrismo. Falado disso, eu quero deixar com vocês aqui agora um Você Sabia, uma questão de sensibilização, e aí a partir disso a gente vai realizar uma atividade no chat, e a Márcia vai estar aguardando a interação de vocês. O Você Sabia de hoje, ele tem a ver com uma reportagem, e essa reportagem diz o seguinte: o beijo romântico, tal e qual conhecemos, não existe em todas as culturas. Inclusive, um estudo em inglês indicou que menos da metade das culturas estudadas, foram 168 culturas estudadas, destas, menos da metade entendem o beijo como uma conotação romântica ou sexual, havendo inclusive as que considerem este ato repugnante. Dependendo da região, como na América do Sul, Central e em regiões da África, quase que a totalidade das culturas percebem o beijo como algo nojento. Falado disso, gente, eu queria propor para vocês essa reflexão, para vocês responderem aí 90 segundos no nosso chat. Partindo de uma reflexão pessoal, responda de acordo com a sua percepção. 1. O conteúdo da notícia anterior desperta em você um sentimento de naturalidade ou estranheza? Como você reage a este sentimento? 2. Por que existem tantas culturas no mundo? E 3. Nosso ponto de vista, pessoal e cultural, é o único e sempre correto? Por qual motivo? Acho que são muitas perguntas, inclusive vamos ampliar o nosso tempo aí para 2 minutos. E lembre-se de, na hora de responder, colocar se você está respondendo questão 2, a questão 3, ou apenas uma delas. Beleza, gente? Daqui 2 minutinhos a gente volta com a professora Márcia.
comentando aqui, bastante interação no chat. Professor Marconi, olha só, a Ana Beatriz fala aqui, causa também naturalidade e indiferença. A Natália fala sobre estranheza. A Gabriele, para a pergunta 1, naturalidade. Para a pergunta 2, diversidade. E para a pergunta 3, ela responde que não. A Yasmin, para a pergunta 1, responde estranheza. Para a pergunta 2, por causa dos países que criam seu modo de viver. E para a pergunta 3, a resposta é não. Gustavo, para a pergunta 1, fala que causa estranheza. Para a pergunta 2, diferentes colonizações, ele acredita que é por causa disso. E a pergunta 3 aí, ele responde que não, cada povo tem sua percepção. Além disso, vários outros estudantes falaram, né, que varia de acordo com a cultura, né, de cada região, né, de cada sociedade. É isso. Perfeito, Márcia. Muito obrigado aí pela sua moderação. Eu acompanhei aqui no chat também a interação de vocês. A gente fica muito feliz com essa participação toda. Quero parabenizar aqueles que colocaram a questão da colonização. É uma percepção muito interessante. Eu vi que teve um aluno que colocou, olha, coloca 30 minutos para a gente fazer essa atividade. E é importante vocês perceberem isso, como que cada ponto que a gente trabalha aqui, eu costumo brincar que tem assuntos que eles não dão uma aula, eles dão um curso, só um tema que a gente coloca aqui dentro da aula. Por isso a importância, né, de você trocar esse conhecimento com o seu professor. Inclusive, a gente quer aqui também agradecer a presença dos professores que acompanham as nossas aulas no Centro de Mídias. Partindo dessa interação de vocês, gente, eu quero me focar de maneira especial na segunda pergunta que a gente trabalhou, né? A questão de por que existem tantas culturas. A gente sabe que causa uma estranheza na gente, quando a gente percebe, eu vi que muita gente colocou, nossa, mas beijar é bom, quem falou que beijar é ruim? E a gente viu aqui nesse estudo que, do ponto de vista de quantidade de culturas, muitas delas consideram isso nojento, algo que não faz sentido. Para a gente é extremamente comum e até saudável, dependendo da situação. Então, é muito importante a gente ampliar essa nossa perspectiva, essa nossa visão de por que existem diversas culturas. E agora eu quero apresentar para vocês algumas possibilidades, né? Por que existe essa diversidade cultural? E aqui, primeiramente, a gente precisa pontuar o que é cultura. Eu vi que alguns alunos colocaram a questão de que, olha, depende do ponto de vista da pessoa. Não que a sua visão esteja incorreta, mas do ponto de vista de conceito, a cultura, ela nunca é uma coisa individual. A cultura é uma construção coletiva, assim como a moral. A moral, ela não é algo que é do indivíduo, ela é do coletivo. A gente pode se adequar ou não à nossa cultura, à moral da nossa cultura, mas a moral e a cultura são construções coletivas, não individuais. Essa individualidade que tem mais característica da nossa personalidade, da nossa identidade, obviamente sabendo que esses dois pontos, a identidade e a personalidade, são sim afetados pela nossa cultura. Mas como eu disse, só isso daí já dá um curso para a gente. Então, avançando, a gente pode entender cultura por dois caminhos. Um, como transformação da natureza. Então, o que é o cultural? É tudo aquilo que não é natural. É quando eu pego a natureza e a modifico, e a transformo. E apenas o ser humano faz isso. Quando a gente pensa numa moradia, por exemplo, o João de Barro constrói a sua moradia, a sua casa, mas a natureza não é modificada por aquele ninho, por aquela construção. O ser humano não. Quando ele constrói, ele altera a natureza, ele modifica o curso natural. Então a gente percebe aqui o como que a cultura se diferencia da natureza por essa transformação que o ser humano imprime nela. E a gente também pode entender a cultura como uma atribuição simbólica de significado, ou seja, a cultura é quando o ser humano ele atribui sentido, atribui significado a elementos da sua vida cotidiana. A cor, por exemplo. A gente sabe que as cores podem estar associadas a sentimentos. Quando a gente está de luto, a gente associa muitas vezes ao preto, né? A paz a gente associa ao branco. A gente sabe, hoje se discute muito essa questão de gênero, mas ainda é um padrão essa noção do azul para o menino, do rosa para a menina, embora isso esteja sendo muito discutido, mas só para a gente entender essa atribuição de sentido e significado a diversas coisas, como, por exemplo, aqui, as cores. E por que, então, que a gente tem tantas culturas diferentes? Por que a gente atribui tantos significados diferentes ou altera a natureza de tantas formas diferentes a ponto de nós termos culturas diferentes? E aí nós temos algumas perspectivas. Por exemplo, o determinismo geográfico, que vai trazer aquela ideia de que as condições do ambiente, do clima,
fazem com que a gente tenha uma relação com a natureza que produz uma cultura diferente, né? Então, acesso a recursos naturais, né? Os animais da região. A gente tem uma teoria, por exemplo, que defende que o avanço, embora essa palavra também pode ser muito questionada, né? O avanço das civilizações europeias, né? Pode estar associado a uma questão de evolução natural. Enquanto na Europa, na Ásia, nós tivemos aí animais como o cavalo, a vaca, né? Na própria África, em outros lugares, animais que evoluíram, pegando aqui a teoria da evolução das espécies, de tal forma que eles se tornaram eficientes para a agricultura, para a guerra, para a alimentação. Na América, de um modo geral, especialmente na América do Sul, nós não tivemos este mesmo tipo de evolução. Então, os animais nativos da América do Sul, originários da América do Sul, não eram animais tão propícios para o conflito, para a guerra, para trabalhar a agricultura. Então, isso teria gerado culturas diferentes. Lógico que isso é apenas uma perspectiva. Há também a ideia do determinismo biológico, muito criticado, inclusive, que é aquela ideia de que determinadas raças, embora é sempre importante a gente lembrar que do ponto de vista biológico não existem raças entre os seres humanos, do ponto de vista de percentual genético, a diferença entre um negro, um indígena, um europeu e qualquer outra categoria que a gente utilize aqui é muito pequena para a gente configurar isso como uma raça, né? Mas, de qualquer forma, há aqueles que entendem que essas diferenças culturais podem vir de um determinismo biológico. Mas, via de regra, a teoria mais aceita hoje, considerando, obviamente, que nós temos sim uma herança genética que pode ter sido herdada a partir da influência do ambiente, né? E aí entra a questão geográfica. No final das contas, as culturas são diferentes por conta de uma construção histórica e social dos símbolos. Ou seja, na medida em que os seres humanos vão se relacionando uns com os outros, com o ambiente, né, com os eventos, inclusive históricos, a gente vai alterando e construindo a nossa cultura, a nossa língua, né, as nossas crenças, a nossa moral, a nossa alimentação e uma série de outras questões. Quero colocar aqui na tela para vocês agora um texto do filósofo Montaigne, que ajuda a gente a trabalhar um pouco essa noção, essa ideia de como a gente deve lidar com essa diversidade cultural, para a gente refletir. E o texto do Montaigne diz o seguinte: não há nada bárbaro e selvagem nesta nação. Pelo que me foi dito, exceto que todo mundo chama barbárie o que não é do seu costume, bem como que não temos outro teste da verdade e da razão, além do exemplo e da ideia das opiniões e costumes do país em que estamos. Montaigne, na sua obra Ensaios, isso daí escrito no ano de 1580. Então vejam que o Montaigne já traz para a gente essa ideia de que a gente chama de estranho, como eu perguntei para vocês agora há pouco na nossa primeira atividade, aquilo que não faz parte da nossa cultura. Né? Montaigne está naquele contexto das colonizações, né? E aí tinha essa ideia de chamar de bárbaro, como os romanos chamavam de bárbaros aqueles que não faziam parte do seu império, e a gente tem essa tendência de barbarizar. A gente sabe que a palavra barbárie, inclusive, ganhou uma conotação negativa com a evolução do tempo, com o passar do tempo, e a gente entende que é bárbaro, né? E aqui não bárbaro no sentido de maravilhoso, mas no sentido de estranho, de grotesco, muitas vezes, aquilo que é estranho para a gente, né? Aquilo que é diferente da cultura, da moral do nosso país. Então a gente trabalhou aqui a questão do beijo, mas a gente sabe que tem diversos outros hábitos de alimentação, de vestimenta, de crenças, que para a gente é estranho, para outra cultura é normal, e vice-versa. Coisas que para eles é extremamente comum, né? A gente acha estranho, e coisas que para nós são comuns, eles olham com uma certa estranheza. Por isso que o bárbaro e o comum, a gente percebe que no final das contas é relativo. Falado disso, a gente vai fazer uma atividade, mas antes da gente entrar na atividade, eu quero fazer uma retomada com vocês. E por que eu estou inserindo essa retomada agora nas nossas aulas, gente? Porque eu percebi que muitos alunos chegam depois e a gente vê aquelas perguntas. É aula de quê? Né? Qual que é o assunto? Qual que é o tema? Então, durante as nossas aulas, a gente vai inserir aqui uma retomada para contextualizar aqueles que chegaram depois, o que a gente está falando, sobre o quê, qual que é o tema, qual que é a habilidade. Então, retomando,
o conteúdo da nossa aula aqui é a filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência. A gente está procurando desenvolver aqui a habilidade de refletir sobre a importância do conceito de alteridade para análise de diferentes culturas, e eu deixei uma sugestão de atividade logo no início da aula, que é vocês fazerem uma pesquisa conceitual, ou seja, em dicionários, enfim, uma pesquisa também histórica, ou em noticiários dos termos cultura, xenofobia, etnocentrismo e eurocentrismo. Falado disso, antes da gente ir para a atividade, melhor dizendo, a gente vai dar uma olhada agora num outro texto, né, para ajudar a gente a perceber como que a gente constrói essa alteridade. Já já a gente vai definir isso. Eu sei que eu estou falando aqui alteridade, para alguns pode ainda não estar claro, mas primeiro é importante a gente perceber o quanto ela é necessária, e aí, a partir disso, instigando, percebendo essa necessidade, então, me dá isso daí que eu quero. E aí a gente vai entender o que é alteridade. Nesse sentido, a gente vai ver um trecho do livro O Espírito das Leis, do Montesquieu, para nos ajudar, nos auxiliar nessa construção. E esse texto diz o seguinte: existem certas ideias de uniformidade que às vezes atingem a genialidade, pois afetaram até Carlos Magno, imperador, mas infalivelmente causam uma impressão em pequenas almas. Elas descobrem em seu interior um tipo de perfeição que reconhecem porque é impossível para elas não ver os mesmos pesos, as mesmas leis no Estado, a mesma religião em toda parte. Mas isso é sempre certo e sem exceção? O mal de mudar constantemente é menor do que o do sofrimento? E a grandiosidade do gênio não consiste mais na distinção entre aqueles casos cuja uniformidade é requisito e aqueles em que há necessidade de diferenças? Então veja que o Montesquieu traz para a gente essa ideia de que muitas vezes alguns gênios vêm com aquela proposta de, olha, vamos padronizar, todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito. Quando a gente coloca a educação, por exemplo, hoje se fala muito do ensino híbrido, e uma das grandes características do ensino híbrido é a possibilidade de personalização, de você trabalhar com o ritmo do aluno, com o conhecimento prévio do aluno, para a gente conseguir chegar numa situação de equidade, é diferente da igualdade, né? Ou seja, a equidade é quando você, considerando as diferenças que nós temos, naturais, psicológicas, sociais, econômicas e assim por diante, você dá uma condição igual de oportunidade ou de lutar por uma oportunidade. Então, a equidade é a igualdade na condição de batalhar por algo, não a condição de ser igual na sua essência, porque isso a gente sabe que nós não somos. E o Montesquieu traz essa ideia, né? Tem gente que tem acredita que está sendo gênio ao propor essa padronização, e essa ideia sempre encontra aquelas pessoas que consideram isso uma excelente ideia. Ele fala, olha, vamos parar para analisar. Eu sei que muitas vezes é tentador ver o mesmo peso, as mesmas leis, as mesmas religiões em todo lugar, só que não é bem assim. Inclusive, a verdadeira genialidade é a gente aprender a diferenciar, distinguir aquilo que é bom que seja igual, que seja uniforme. Tem coisas que são importantes, sim, uniformizar, né, pela nossa condição, pela natureza humana que nós possuímos, pela nossa igualdade perante a lei. Mas tem outras situações que a riqueza está justamente na diversidade, na variedade. Falado disso, a gente pode falar do conceito de alteridade. Do ponto de vista etimológico, gente, a alteridade é uma ideia muito simples. Significa ser o outro. Então, alteridade é ser o outro. Reconhecer que existe um outro e que para este outro, eu também sou um outro. Pode ficar um pouco confuso para vocês aí, mas é algo até muito simples, né? Existe o eu e existe o outro, né? Para aquele outro, eu sou o outro. Nesse sentido, todos nós devemos aprender a respeitar e reconhecer a diversidade. Eu não sou o único eu que existe. Existem outros eus por aí. E a alteridade é a percepção dessa realidade. Nesse sentido, eu passo a considerar o valor da legitimidade e de quem é diferente, né? Então, a alteridade é a consideração do valor e da legitimidade do que e de quem é diferente, né? Tanto as coisas quanto aqueles que são diferentes são legitimamente diferentes. Não tem mal nenhum nisso daí. Nesse sentido, a alteridade pode envolver o sentimento de empatia, lembrando que a empatia é sentir
o sentimento do outro, colocar o seu coração no outro, né? A palavra pathos está ligada à questão da paixão, do sofrimento, e esse em significa dentro. Então, o que é uma pessoa empática? É uma pessoa que sente o outro, né? Sofre com o outro, se importa com o outro. Nesse sentido, é importante também a gente entender que alteridade, gente, não significa tolerância. Isso é muito importante, porque às vezes a gente escuta essa palavra, que é uma palavra que tem um certo valor, olha, a gente tem que tolerar, né? Tem que respeitar, mas tolerância e respeito não é a mesma coisa. Porque o respeito considera a legitimidade e o valor do diferente. A tolerância é aquela visão de que, olha, é diferente, eu aceito, mas é inferior, né? Então eu entendo que aquele diferente, aquele estranho, aquele outro é inferior, não tem o mesmo valor que a minha visão, que os meus valores, que aquilo que eu considero correto. Então a tolerância é quase um suportar aquilo que é ruim. Então, quando a gente não está falando aqui disso, cada um tem o seu valor. São diferentes, mas a gente não faz esse juízo de valor de melhor ou pior, né? Nesse sentido, existe um filósofo chamado Emmanuel Levinas, e ele, inclusive, trabalha essa ideia de que a alteridade constrói a nossa identidade. Ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim, não vou nem dizer que é uma frase, é uma ideia. Ele vai dizer, olha, nós precisamos cuidar do outro, porque grande parte do que nós somos foi feito pelo outro, né? O idioma que eu falo, não fui eu que fiz, né? A roupa que eu uso, tirando aí algumas raras exceções, o alimento que eu tomo, né? Tudo que eu tenho, né? Eu vi a Fabiana agora há pouco conversando com algum aluno que questionou essa questão do isolamento social, não isolamento social no sentido da pandemia, mas das pessoas que não são muito sociáveis. E ela falava, olha, é impossível você não ter necessidade do outro. Afinal de contas, todos nós desfrutamos do trabalho do outro, na nossa alimentação, na nossa moradia, e assim por diante. E, inclusive, é a existência da diversidade que me torna único. E aqui a gente percebe a relação entre alteridade e identidade, né? É a diversidade que faz com que eu seja único. Se todos fossem iguais, eu não seria único. Eu seria apenas mais um, né? E aí a gente percebe também essa questão de que nós somos feitos pelo outro, como eu já mencionei para vocês, pela socialização que a Fabiana trabalhou com vocês na aula anterior. E aí, falado disso, a gente vai então para o nosso momento atividade. Nesse sentido, vão aparecer para vocês algumas afirmações. E a ideia é que vocês identifiquem em quais dessas afirmações a alteridade está presente. Então vamos lá na tela. Em quais itens você reconhece a presença da alteridade? 1. Somente com paciência e determinação podemos ensinar a outros povos que a nossa cultura é melhor. São frases nesses itens, tá, gente? 2. Sei que o julgamento de cada um é determinado por seus valores pessoais e culturais. 3. Aprendi com nossas diferenças que posso crescer. 4. Não gosto de pessoas pagodeiras. 5. Homem não chora. 6. Para os estranhos, o estranho sou eu. 60 segundos para a gente identificar quais dessas frases têm em si a presença da alteridade. A gente volta com a Márcia em breve. Voltando aqui, professor Marconi, bastante interação, né? E
Em relação aos conceitos de alteridade, os alunos responderam. O Matheus coloca que na 2 e na 4 ele reconhece sim traços aí da alteridade na frase. O Alberto nas frases de número 1, 4 e 5. A Ana Carolina responde que na frase de número 2, na frase 3 e na frase 6. E o Tiago responde que na frase 3, na frase 5 e na frase 6. Obrigado, Márcia. Antes de continuar, gente, vocês podem perceber que eu já estou de casa e a Márcia está no estúdio. Márcia, se você quer contribuir com alguma coisa, porque eu posso responder e te passo a palavra. Agora, se não, eu posso continuar. Você quer contribuir com alguma coisa dentro do que a gente está trabalhando aqui? Olha, Marconi, eu acho que, né, a aula tá tão gostosa, né, tá tão divertido assim para nós, para mim que tá aqui, né? Hoje nós estamos longe, né, um do outro. Tá sendo tão divertido a gente ver, né, a aula tá fluindo de uma maneira tão positiva que eu acho que você deve mesmo continuar até para que os nossos alunos, né, se apropriem mais desses conceitos. Tá bom? Perfeito. Obrigado, hein, professora. Gente, vamos lá. Aqui a gente percebe a importância dessas atividades, tá, gente? Porque eu vi que nós recebemos respostas diferentes e isso mostra, inclusive, como às vezes o conceito ele não está tão internalizado, tão apreendido para nós. Quero parabenizar aqueles que responderam, que reconheceram a presença da alteridade nos itens 2, 3 e 6. Estes são os itens que têm a presença da alteridade. A frase 2 que vai dizer: sei que o julgamento de cada um é determinado por seus valores pessoais e culturais. 3, aprendi com nossas diferenças que posso crer. E 6, para os estranhos, o estranho sou eu. Né? Então aqui a gente percebe a ideia da alteridade nessas frases. E aqui, nesse sentido, eu quero explicar para vocês por que a 1, a 4 e a 5 não tem a presença da alteridade. A 1 vai dizer o seguinte: somente com paciência e determinação podemos ensinar os outros povos que a nossa cultura é melhor. Isso é uma visão etnocêntrica. Lembrando que o etnocentrismo é aquela ideia de que a minha cultura, os meus valores, e aí dentro disso a gente pode colocar religião, a gente pode colocar a visão política, é melhor que o dos outros. Então eu tenho que ter paciência para fazer com que os outros entendam que a minha visão política está certa, que a minha religião está certa, que os costumes da minha cultura estão corretos e os deles estão errados. Né? Isso é uma visão etnocêntrica, tá? Então não tem alteridade aqui. Depois, na afirmação 4, diz assim: não gosto de pessoas pagodeiras. Né? Aqui a gente vê também uma outra ausência de alteridade. Primeiro, porque a gente precisa aprender também, galera, a diferenciar a pessoa do que ela gosta, do que ela faz. Né? Os direitos humanos trazem muito para a gente essa ideia, né? A pessoa, seja ela pagodeira, eu, por exemplo, eu gosto de rock, sei que a professora Márcia também adora aí o rock, né? Mas isso não quer dizer que o rock é uma música superior ao pagode, né? E aí, que para os pagodeiros, pelo outro lado, o pagode é uma música superior ao rock? Não, são visões diferentes, são estilos diferentes, são gostos diferentes. Não há juízo de valor. E nesse sentido, eu não posso atribuir por conta do meu gosto, uma relação com o outro, né? No sentido de fazer com que o outro se sinta pior. Tem até um vídeo que circula na internet, infelizmente eu não lembro agora nem o título, gente, mas muito interessante. Foi não é uma propaganda, né? Enfim, uma construção em vídeo que fizeram, onde eles pegaram pessoas de visões políticas diferentes, de estilos diferentes, de idades diferentes, e essas pessoas ficavam vendadas, e aí uma tinha que lavar o pé da outra, e eles não sabiam de quem eles estavam lavando os pés, quem estava lavando os pés deles. E aí isso acontecia, e aí quando eles tiravam a venda, eles viam que eram pessoas que eles consideravam inimigos, porque tinham uma visão política diferente, porque tinham um gosto diferente, uma idade diferente, um gênero diferente, e muitas dessas pessoas inclusive choravam. Elas falavam: olha, quando eu estava vendado, eu percebi que a diferença política, a diferença de gosto, a diferença de idade, a diferença de gênero, não foi diferença alguma, né? Cada um tem o seu valor. E aí, por fim, a afirmação 5, né, que dizia: homem não chora, né? Outra visão com ausência de alteridade. O outro pode chorar, né? Independente desses padrões, desses estereótipos que a gente constrói, a gente não precisa ficar preso
a eles. Eu preciso reconhecer que o outro, independente de ser homem, da cultura, da idade, do gênero, seja lá quem for, tem direito de chorar como eu choro. E aqui a gente vê aquela coisa que o Montesquieu trazia lá atrás. O que é importante que seja distinto do que é importante que seja uniformizado, né? O choro é universal, né? Mas aqui a gente também não pode, infelizmente, se aprofundar muito nessa situação. Falado disso, gente, agora eu quero colocar para vocês na tela algumas questões de avaliação pessoal. A nossa aula já está terminando, então agora a gente vai fazer apenas aqui alguns encaminhamentos para que vocês identifiquem o que vocês podem trabalhar, você, professor, com o seu aluno, vocês, alunos, seja para seu crescimento pessoal, seja para a composição aí da sua nota, beleza? Então, a avaliação e reflexão pessoal de hoje, ela vai trazer 4 pontos. Primeiro é o seguinte: em quais situações do meu cotidiano eu preciso desenvolver a alteridade? Então, pensa aí. Isso aqui é uma reflexão pessoal, gente, mas o professor pode transformar numa redação, num questionário para os alunos responderem. Aí vai a liberdade de cátedra e a negociação, o acordo entre aluno e professor. Então, olhando para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, onde eu percebo que eu não estou exercendo a alteridade, eu tenho vivido com rótulos, eu tenho vivido com estereótipos, eu tenho feito esse juízo de valor, né, de superior, inferior, de certo e de errado. E vejam, gente, aqui eu não estou dizendo também que, do ponto de vista moral, não existe certo e errado, né? Tudo é relativo. Aqui a gente não está defendendo o relativismo. Lógico que o relativismo é um ponto de vista, do ponto de vista, sendo redundante, conceitual, enfim, é válido, mas a gente não está defendendo esse relativismo, até porque, do ponto de vista social, no final das contas, ele não existe. Nós temos leis, nós temos costumes, nós temos tradições que encaixotam, estabelecem o limite. Então, esse relativismo absoluto, ele não existe, tá? Depois, no segundo ponto, diz assim: quais são os prejuízos que a ausência de alteridade pode acarretar, ou seja, pode trazer na minha análise de diferentes culturas? Então, se eu não tenho uma visão de alteridade, como isso pode prejudicar o que eu vejo, o que eu analiso, o que eu observo do diferente, né? Muitas vezes eu deixo de aprender e de entender por causa do famoso preconceito. E a ausência de alteridade é uma forma de preconceito, onde eu concebo o outro, eu formo um conceito do outro antes de conhecê-lo de fato. Terceiro item: deve existir um limite para a alteridade? É uma questão muito importante também. É aquilo que o Montesquieu trazia para a gente agora há pouco, né? O que eu posso admitir que a diversidade traz uma riqueza e aquilo que, olha, nesse ponto é padrão, é para todo mundo, não deve ter essa diversidade toda, é isso e pronto. Existe? Isso é uma pergunta, tá, gente? E vocês vão refletir aí, talvez pesquisar para construir. Deve existir um limite para a alteridade? Sim, não, onde, dependendo do contexto, e assim por diante. E a última questão da nossa avaliação e reflexão pessoal é: há situações em que devemos abrir mão da alteridade? Se sim ou se não, por quê? E aqui vai uma segunda sugestão de atividade. Eu deixei uma para vocês lá atrás, uma pesquisa conceitual, histórica em noticiários. Agora tem uma segunda sugestão de atividade. Lembrando aqui, gente, eu não estou bombardeando vocês. Olha, a professora deixou um monte de lição, um monte de pergunta. Não. A gente precisa lembrar que o Centro de Mídias é um apoio para o trabalho do professor aí na ponta, né? Então, a nossa ideia é dar caminhos, possibilidades. O professor pode encontrar outros até melhores. Com certeza vai encontrar melhores, né? Mas, às vezes, por uma questão de ausência de tempo, por ausência de recursos ou por outros fatores que agora não me passam pela mente, faz sentido seguir essas sugestões que a gente está dando aqui. Então, nessa segunda sugestão de atividade, temos o seguinte: seguindo a reflexão de Montesquieu, segundo a qual devemos distinguir os casos em que a uniformidade é um requisito daqueles nos quais a diversidade é uma necessidade, elabore uma redação apresentando e justificando quais casos se adequam à uniformização e à diversificação. Em outras palavras, gente, a questão aqui é a seguinte: elabore uma redação dizendo, olha, isso daqui tem que ser uniformizado, por conta disso, disso, disso. Isso daqui é importante que seja diversificado, por conta destes argumentos. E aí, junto com o seu professor, vocês podem construir um título, uma redação, uma pesquisa, enfim, a melhor forma de trabalhar dentro desta temática. E aí, para a gente concluir, faltam 2 minutos para a gente, eu quero apresentar para vocês uma reflexão de um mito
da Grécia Antiga que nos ajuda a entender a importância dessa alteridade. E ele diz o seguinte: Procusto era um bandido que, ao receber visitantes, os amarrava em uma cama feita sob medida para ele. Quando o hóspede era menor que a cama, ele esticava a pessoa, e quando maior, lhe amputava o excesso. Porém, ninguém escapava do suplício, pois ele secretamente guardava uma cama de tamanho diferente. Apesar de Atenas, a deusa, tentar convencê-lo a mudar de atitude, este dizia que apenas aplicava a justiça ao acabar com as diferenças entre os homens. Por fim, Procusto foi preso em sua própria cama por Teseu, o qual lhe aplicou o mesmo sofrimento que tanto causara aos seus hóspedes. Gente, eu até coloquei alguns negritos nessa história, porque eu queria refletir sobre esses pontos para vocês, mas a gente não tem tempo. Então vocês podem ir junto com o professor ou também numa pesquisa autônoma, verem o quanto simbolismo tem nesse mito de Procusto, essa questão de você tentar enquadrar todo mundo numa mesma medida, de você usar uma medida diferente de acordo com a sua conveniência, né, de ter a interferência de alguém para as coisas mudarem. Tem muito simbolismo. E nesse sentido, eu termino e me despeço de vocês e passo a palavra para a Márcia para ela se despedir também, com uma frase do saudoso Nelson Mandela. Nelson Mandela dizia o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E é com esse espírito que a gente acredita que nós podemos aprender a alteridade. E eu espero de coração ter contribuído com isso aqui hoje. Me despeço de vocês, agradeço ao pessoal do estúdio e a Márcia pela moderação e passo a palavra a ela. Lembrando que semana que vem, gente, vocês terão aula aí com a Maria Fernanda, muitos pediram, ela vai estar com vocês. Um abraço. Bom, gente, até a nossa próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau.